Glória a Deus. Quantos estão alegres e felizes de estar aqui nessa noite? Você pode dar um amém aí do seu lugar? Glória a Deus. Continuamos nessa noite a nossa série de mensagens, a nossa campanha Céus Abertos. E como a pastora muito bem disse aqui, quando os céus estão abertos, e eles estão abertos, o fato é que está chovendo muito lá fora, né? Algo sempre novo pode acontecer, amém? Você crê nisso nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então eu quero te desafiar nessa noite a esticar a sua fé, porque nós vamos falar hoje sobre cura. Então o título dessa noite é Céus Abertos para a Cura. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Céus Abertos para a Cura. E diante disso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7. Abra junto comigo em Lucas 7. Lucas 7, do 11 ao 15. Quero pedir você para me ajudar a pregar. Se você for encontrando, você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar, amém? Lucas 7, do 11 ao 15. Encontramos, amém? Diz assim a palavra: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. Repita comigo, Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores, ele disse. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o último verso 15 diz: no mesmo instante o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Amém? Você pode curvar sua cabeça e fechar os seus olhos? Vamos orar por essa palavra rapidamente. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que a nossa mente agora seja levado a um lugar de perfeita harmonia com o teu Espírito. A tua palavra nos diz que o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Queremos, Deus, um novo acesso da herança que nós temos diante da filiação que o Senhor nos concedeu nessa noite, através do sacrifício de Cristo. Nos orienta em toda a palavra, que nós possamos ser instruídos nas veredas da tua justiça. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Céus abertos para a cura. Que tema desafiador, né, meu amigo Leleco? Mas eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Bom, o texto é muito claro aqui, objetivo, quando está retratando para nós o que nós precisamos enxergar, e a gente já consegue perceber algo muito claro aqui. É um cenário não de alegria, mas de tristeza, porque Jesus, se a gente olhar anteriormente, os versículos anteriores, ele sempre está transitando de um lugar para o outro, e aonde ele chegava, algo novo sempre acontecia, surpresas sempre estavam com ele. E nesse momento aqui, em Naim, não é diferente. Naim é uma pequena cidade, que não fica perto de uma grande cidade, ainda geograficamente existe, não com esse nome mais hoje, mas era uma cidade onde não ficava perto de uma grande cidade, eu repito. E Jesus passou por lá. Só que o ponto é que todo lugar que Jesus passa, algo diferente do normal acontece. E aqui não foi diferente.
Ele chega nesse lugar e quando ele está chegando no portão da cidade, como nós lemos aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo um desfile de morte. Eu intitulo ele assim. É um velório / enterro que está acontecendo porque eles estão tirando um jovem da cidade para sepultá-lo ele em algum lugar ao redor da cidade. E aí o texto é claro quando fala que Jesus ele chega, ele toca no esquife, depois de falar com aquela viúva. O que é um esquife? É um caixão aberto, é um tipo de caixão que não tem tampa, né, que ele fica aberto. Isso era muito comum naquele tempo, caixões que não seriam lacrados. Então Jesus chega, eu quero que você preste atenção em todos esses detalhes nessa noite, amém? Vocês estão comigo? Então ele chega, ele toca no esquife, e quando nós percebemos isso, eu começo a refletir sobre algo. Quando ele se encontra com essa comitiva de enterro para sepultar esse jovem, ele fala com a viúva, a mãe desse jovem, e quando ele fala com ela, olha, não tenha medo, não chore, tenha coragem, ele chega até esse menino, e ele não toca no menino. Nós vemos em muitos momentos Jesus tocando em mortos, ele tocando nos doentes, mas nesse momento não. Ele toca na estrutura que carregava esse jovem. Você está comigo? E quando ele toca na estrutura que carregava esse jovem, algumas coisas começam a serem curiosas para nós. Porque ele não toca nessa pessoa em si, mas naquilo que carregava aquela pessoa. Ou seja, aquela estrutura simbolizava morte. E eu quero que você grave isso nesse primeiro momento. E nós temos essas figuras além dessa estrutura, desse caixão aberto. Nós temos a viúva, e a viúva, ela simboliza a igreja. Então você pode repetir comigo: viúva, igreja. E esse jovem significa a nova geração, aquilo que a igreja está gerando, ou melhor, quem são as pessoas novas que a igreja está gerando. E diante desse contexto aqui que nós estamos observando, e a gente coloca algumas coisas em perspectiva: estrutura, caixão, viúva, a igreja, e o jovem, a nova geração que a igreja está gerando, a gente pode ser provocado em algumas coisas aqui. E eu quero que a gente possa pontuar isso aqui em primeiro momento. É que, quando eu me deparei com esse texto, eu comecei a refletir sobre algo. Tem estruturas que nós estamos gerando, que estão parando o crescimento da nova geração. Eu vou te confrontar um pouquinho aqui, mas vai fazer sentido, porque eu quero te trazer esperança nessa noite, amém? Então, quando eu olho para isso, eu olho para essa viúva, a gente olha para essa comitiva de velório, de enterro. Jesus, ele não toca nesse jovem, ele toca na estrutura que carregava esse jovem. Então, quando a gente observa isso, a gente tem que ter atenção para esse lugar, porque tem momentos que Deus não vai tocar especificamente naquilo que está de errado no nosso meio, mas vai tocar naquilo que está conduzindo aquilo que está errado dentro do nosso ambiente. Faz sentido? Então, para entendermos isso, nós precisamos de um olhar mais espiritual, porque não é tão simples a gente compreender isso, mas é totalmente possível. Então, repetindo, a mulher simbolizava a igreja, o jovem é aquilo de novo que a igreja está produzindo, que está gerando. E o interessante é que essa mulher, ela é intitulada de viúva. Por quê? Porque ela não tinha marido. E a gente precisa entender algo que acontecia lá naquela época. Quando uma mulher não tinha mais marido, porque ele morreu, ela perdia a sua fonte de recurso primária, mas ela tinha uma secundária. E a fonte secundária seria o seu filho ou os seus filhos. Mas o texto nos dá a entender que ela só tem um filho. E esse filho, que seria a fonte de recurso dela, morreu também. Ou seja, ela é uma viúva que não tem marido, obviamente, mas também não tem mais filho, ela não é mais mãe, e consequentemente ela não tem mais recurso para a sua casa, ela não tem mais provisão. E haviam somente 2 destinos para uma mulher como essa, uma viúva que não tinha mais filho. Os 2 destinos eram: ou ela começaria a mendigar na cidade, ou ela se tornaria prostituta.
Essas eram as duas finalidades dessa mulher. Então, começa a pensar agora no trauma que ela está sofrendo, começando a entrar dentro da sua realidade. Tá bom, ela não tem mais marido, ela perdeu o filho, a posteridade dela foi encerrada, mas o que a aguardava também era trágico. Essa era a realidade da época, ou ela mendigaria, ou ela se prostituiria. E é diante desse contexto que Jesus aparece. Quando a gente fala sobre mendigar, a gente percebe que ela não teria recursos suficientes para se manter. E quando a gente fala de prostituição, eu percebo algo, que ela começaria a estabelecer alianças que não tinham nada a ver com o propósito dela. Ela estaria entrando em um lugar de desespero, aonde não combinava com aquilo que Deus tinha para ela. Porque muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Quando coisas começam a perder vida e entrarem em falência na nossa rotina, a gente começa a estabelecer vínculos com aquilo que não tem nada a ver com a originalidade que Deus estabeleceu para nós. Você está me entendendo nessa noite? E aí quando a gente percebe isso, nós entendemos que alianças são estabelecidas em lugares de morte que não combinam com o nosso destino. E essa mulher está começando a se preparar para essa realidade. Só que Jesus ele começa a intervir dentro disso. A prostituição, ela seria a nova forma de recurso, porque em outras palavras ela está dizendo, olha, eu não tenho mais meios. Então essa é a minha única alternativa, só que nós aprendemos algo quando nós nos encontramos com Cristo. Quando nós não temos mais nenhuma saída, nós percebemos que Ele é suficiente na nossa insuficiência. Você crê nisso? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus seca possibilidades para que Ele possa retornar com o seu propósito. Não, você não entendeu nessa noite. Às vezes Deus cessa possibilidades para que a gente não tenha outra alternativa a não ser cumprir o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente olhar para Moisés quando está liderando os hebreus para chegar em Canaã, saindo do Egito, logo no começo da jornada, quando ele está de frente com o Mar Vermelho, ali se instaura uma impossibilidade, ou seja, o impossível está diante deles. Por quê? Não tinha ponte naquela época, eles não tinham tempo hábil e possivelmente não tinham recursos necessários para fazer uma ponte para que eles pudessem atravessar. E tempo certamente eles não tinham, porque se a gente olhar todo o contexto, os egípcios começaram a perseguir eles, porque Faraó em primeiro lugar libera, mas depois ele se arrepende e vai atrás. E quando Moisés está diante do mar, com todo o seu povo, a gente observa algumas coisas ali, porque se você olhar a geografia de onde eles estavam, era um mar onde não dava para atravessar com os pés, porque era um mar, então extremamente profundo. Só que da direita eles tinham um grande monte, ao qual eles não conseguiam contornar e nem escalar, e da esquerda também. Então não havia possibilidade nem na direita e nem na esquerda. E se eles voltassem para procurar outro caminho, não tinha também possibilidade, porque os egípcios estavam chegando. Então, o que acontece? Deus faz com que Moisés pudesse abrir o Mar Vermelho com aquilo que ele tinha em suas mãos. O que eu aprendo é que Deus cessa possibilidades para que ele pudesse estabelecer os propósitos. E muitas das vezes Deus faz isso na nossa vida. E quando a gente olha para esse cenário aqui, a gente começa a perceber isso. Ela não tinha outras alternativas. Então ela está lamentando, ela estabelece um velório, e uma comitiva está saindo da cidade. Quando a gente olha para isso, um olhar um pouco mais profundo, faz a gente perceber 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro grupo são os discípulos. O segundo grupo é o cortejo para o sepultamento, que são aqueles que estavam com ela carregando o esquife, o caixão, e pessoas que estavam ali para participar também do enterro. E o outro grupo é a multidão que estava seguindo Jesus chegando na cidade de Naim. Vocês entendem isso? Então, esses 3 grupos falam de 3 seleções para nós. A primeira são os discípulos, que são os fiéis. São aqueles que estão com ele em todos os lugares, independente da circunstância. Eles não esperam tempos favoráveis para serem fiéis e crerem naquilo que é impossível. Em todo tempo, eles estão presentes. O segundo grupo são aqueles
que são os seguidores da morte, que aqueles que carregam o caixão, são aqueles que só ficam ao lado no momento da dor, mas não conseguem, depois disso, seguir Jesus. Quando está muito difícil, eu até permaneço, porque é o meu único meio de permanecer de pé, mas depois que esse momento começa a ser um pouco aliviado na minha vida, eu não quero ter nada mais a ver com Cristo. Eu deixo Ele de lado e eu vou seguir do meu jeito. Vocês conseguem me compreender? E tem a multidão, que só está ali por interesse, que só está ali por conveniência. Só que deixa eu te falar outra coisa, conveniência não estabelece destinos. Então eles estão ali simplesmente por isso, seguindo Jesus de um lado para o outro. Só que a gente aprende algo muito interessante aqui. Jesus não tem plano para a multidão, somente para discípulos. Porque eu aprendo algo, tem gente que só vem por adesão e não por conversão. Tem gente que só se ajunta por conveniência e não pelo propósito que Deus tem para a sua vida. Tem gente que só vem pelo momento da dor e quando passa, não quer mais compromisso. Só que a falta de compromisso nos anula para o nosso destino. A falta de perseverança tem cancelado um tempo de favor extraordinário sobre a nossa casa e a nossa vida. Eu percebo algo diante disso. Quando a gente olha o cenário onde Jesus ele ressuscita no terceiro dia, ele não volta para a multidão, ele não volta para os fariseus, ele não aparece para os poderosos, ele aparece para os íntimos, porque quem fica com ele até depois da morte, certamente verá ele ressurreto para cumprir os seus propósitos na sua vida. Então Jesus, ele poderia propagar de uma forma muito fácil, dizendo assim, não, aquele que morreu, hoje está vivo, e muitas dúvidas surgiram, só que Deus, ele só tem, entenda esse nome de Jesus, Deus só tem novas medidas de revelações para aqueles que buscaram sempre caminhar em intimidade, e não por conveniência ou interesse. Isso é muito profundo, porque muitas das vezes a gente pensa que Deus não está trazendo nada de novo na nossa jornada, mas é porque o nível de intimidade ainda não foi estabelecido radicalmente na nossa vida. Então tem coisas que estão travadas porque falta compromisso verdadeiro com a vida de Cristo na minha história. Então por isso que ele não aparece para os poderosos, para os interessados. Ele se revela para aqueles que caminhavam em intimidade, porque eles entenderam algo, e a gente precisa entender isso nessa noite. Deus não nos chamou somente para nos salvar, mas para nos enviar, porque a partir da ressurreição, eles foram por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus separa a multidão dos discípulos para que o estabelecimento do envio seja cumprido e totalmente alcançado, visto por aqueles que ainda não o conhecem. Então a gente precisa entender isso, porque se a gente colocar essas coisas em perspectiva, a gente vai começar a entender alguns pontos muito interessantes nessa dinâmica aqui. Quando Jesus ele se encontra com essa viúva, ele ressuscita o garoto, e ele diz em outras palavras para essa mulher: você não vai mais mendigar nos próximos dias, você não vai mais se prostituir nos próximos dias. Sabe o que eu sinto muito forte aqui no meu espírito, e eu quero que você se una a essa fé que eu estou tendo aqui nessa noite, é que Deus está cancelando alguns quadros de mortes para os nossos próximos dias. Ele está revertendo o cenário, reconfigurando a história, reescrevendo o destino, repaginando aquilo que estava sendo decretado de morte, convertendo em vida nos nossos dias. Você crê nisso? Eu creio que Deus está aumentando o nosso nível de fé nessa noite. E não é sobre o quanto nós sabemos as Escrituras, mas é sobre o quanto nós vivemos essas realidades que aqui estão contidas nesse lugar. É sobre o nível de fé que nós exercemos. Eu não sei qual era a trajetória dessa mulher até esse dia aqui. O texto não nos informa se ela era uma boa pregadora, se ela era uma boa seguidora de Cristo, a gente não sabe, mas a gente entende algo, que enquanto ela se encontrou com Cristo, o que aconteceu na sua vida denuncia algo para nós, e nós precisamos aprender nessa noite. Ela não se move com dúvidas, com questionamentos, com
falsas expectativas, não, ela simplesmente ouve o que o céu está dizendo, porque o céu estava encarnado. Por isso que João apresenta a Cristo, que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele se fez presente, e habitou e andou entre os homens, e essa ação viva, deixa eu te falar uma coisa, está aqui nessa noite, e ele não está perguntando como foi a sua trajetória até aqui nessa noite, ele está perguntando se você tem fé o suficiente para ouvir o que ele está dizendo, e o novo caminho que ele quer estabelecer para a sua vida e para a sua casa. Você crê nisso nessa noite? Então, deixa eu te falar uma coisa, entenda isso também em nome de Jesus, não é sobre o quão bom nós somos, mas é sobre o quanto nós acreditamos. É sobre a medida de fé que você quer estabelecer hoje. Quando a gente vê o profeta Elias encontrando com aquela viúva, e Deus gosta de viúva, porque na Bíblia está recheada disso, porque Deus sempre pega os improváveis para fazer o seguinte, dizer que para todos nós, não há impossíveis para mim. Você crê nisso? Eu creio nisso com todo o meu coração. Ele pede para que ela pegasse muitas vasilhas, e ela pega muitas vasilhas, e o azeite não parou de jorrar, até que todas as vasilhas fossem cheias. E o que eu aprendo? Pega isso aqui em nome de Jesus. O seu milagre vai ser determinado pelo tamanho da sua fé. Você não entendeu? Eu vou repetir. O seu milagre vai ser determinado pelo tamanho da sua fé. Não porque Deus se submete à sua crença, mas é porque Ele honra aquilo que você libera na sua atmosfera. Então, o quão parceiro do céu você tem sido nesse tempo? O quanto de fé você tem depositado? Em outras palavras, eu repito, Deus fala para ela assim, olha, eu cancelo um tempo onde você vai mendigar e um tempo onde você vai se prostituir, não vai te faltar mais provisão e não vai te faltar mais aliança que cumpre o teu propósito, eu reconfiguro tudo. E aí a gente aprende 3 pontos cruciais, diante disso tudo. O primeiro ponto é que nós precisamos encontrar beleza em meio às adversidades. Repita comigo. Encontre beleza, mais uma vez, mais forte, encontre beleza em meio às adversidades. Tem uma coisa na psicologia, eu ainda não estudei psicologia, mas é o meu sonho, em breve eu vou conseguir cumprir isso em nome de Jesus, mas que se chama percepção seletiva. Tem uma coisa na psicologia que se chama isso, percepção seletiva. E o que é percepção seletiva? É você olhar para um indivíduo e você selecionar somente aquilo de bom que ele tem. Consequentemente, você consegue separar então aquilo de negativo que uma pessoa tem. Todos nós temos isso. Não somos perfeitos, por isso estamos aqui. Ninguém tem uma áurea na cabeça, mas nós somos chamados a sermos a imagem e semelhança de Cristo. Mas a psicologia fala sobre isso, percepção seletiva. Então, se eu procurar qualidade, certamente eu encontrarei defeitos em alguém também. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que o desafio de Deus para nós hoje é olhar para a nova geração, é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e nós estabelecermos novas realidades. Porque é um tempo de extremo caos, a gente não evidencia, a gente não traz um relatório do que está sendo errado, não anulando as coisas negativas que acontecem. Porque, por exemplo, nós temos visto abortos acontecendo e nós somos contra isso. Nós temos visto leis que não combinam com o propósito de Cristo. Nós temos visto pessoas que têm matado os outros por nada. Nós temos visto cristãos sendo ceifados em outros países. Mas, na mesma medida que isso acontece, ou melhor, numa medida superior, Deus tem salvado pessoas, Deus tem restaurado famílias, Deus tem estabelecido destinos, Deus tem ressuscitado os mortos, Deus tem curado os doentes. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque no lugar da dor, Deus sempre tem a capacidade de estabelecer esperança. Porque esperança só faz sentido no meio do caos. Se não fosse assim, nós não precisaríamos pregar e nos movermos a partir disso. Então a gente precisa olhar com novos olhares. Porque em tempos de desafios, imaturos constroem barreiras, mas maduros estabelecem pontes. Ou seja, a gente puxa o sobrenatural para a nossa realidade natural. Porque se fosse para viver o comum, a gente não precisaria de Cristo,
Mas a grande verdade é que nós somos chamados para fazermos aquilo que é incomum. E isso deve alimentar o nosso espírito, isso deve incendiar o nosso coração. Então, Jesus, ele não ressuscitou só um jovem, mas ele também trouxe vida para uma viúva que não tinha mais perspectiva. Então fique tranquilo que Deus não vai fazer apenas uma parte, Ele vai fazer a totalidade na sua história. Você crê nisso nessa noite? Porque Deus, tudo que Ele começa, Ele não faz pela metade, Ele faz na integralidade. Ou Ele faz tudo, ou Ele faz tudo. Você crê nisso? Eu nunca vi Deus fazer algo incompleto. Ele sempre faz na sua totalidade. E diante disso, o que nós precisamos? De mentes bem alimentadas. Porque eu tenho aprendido algo, entenda isso nessa noite, se for possível anote, a emoção que você alimenta vai direcionar a sua vida. Aquilo que você consome diariamente vai determinar as suas próximas ações. Então se você se nutre de medo, as suas ações vão ser pautadas em medo. Agora, se você se nutre em coragem, você vai ser um desbravador na terra da desesperança, mas trazendo novas realidades. Por isso que Jesus fala no verso 13, coragem. Ele diz para ela, coragem. O que eu aprendo com isso é que nós não podemos olhar para onde nós estávamos. Nós precisamos olhar para onde nós devemos estar. Pergunta para ela, o que aconteceu? Isso é muito interessante. Isso é muito precioso. Ele não pergunta para ela o que gerou a morte do seu filho. O que aconteceu para que vocês estivessem hoje num velório, se preparando para o sepultamento. Porque a gente aprende algo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade para nós em todo o tempo. Então, aprenda isso também. A chave da produtividade é para o seu chamado e não para o seu passado. Se mova pela expectativa do novo que Deus vai estabelecer e não pela circunstância do velho que já passou. Porque eu aprendo algo com o passado, ele só serve para me dizer uma coisa, eu não mais estou lá, eu estou aqui. E daqui para frente, há sempre novas perspectivas. Deus sempre pode fazer coisas novas. O verso 13, eu repito, diz o seguinte, a encorajou. As nossas palavras devem carregar coragem, porque em tempos de instabilidades, nós construímos novas pontes, nós estabelecemos novas realidades. Como que a gente faz isso? Muito simples, luz na mente e fogo no coração. Repita comigo, luz na mente e fogo no coração. Sermos iluminados pela palavra da verdade, e sermos incendiados por aquele que tem os olhos como chamas de fogo, porque o seu Espírito habita dentro de nós. Você crê nisso? Olha o que 2 Coríntios 4, 16, 17 diz. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Parece que a Bíblia é sarcástica, né? Não sou eu que estou dizendo, vou repetir. São as Escrituras que estão nos afirmando. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que pesa mais do que todas as dificuldades. Que pesa mais do que todas as adversidades. Que pesa mais do que toda a minha falta de esperança. Leves e momentâneos. Então, tudo é aqui, ó. Uma questão de mentalidade. Mude a sua mente para que você reconfigure a sua realidade. É o quanto você crê que determina o seu próximo nível que está te aguardando amanhã. Então, entenda algo também. Quando Deus não alivia o peso, é porque Ele está reforçando a sua estrutura. Você crê nisso? Quando Deus ele não tira o fardo, é porque Ele está imprimindo em você uma nova medida. Quando Deus ele não te isenta de desafios, é porque Ele está falando assim, ó, porque tem algo novo que você precisa aprender diante dessa realidade. E quando a gente entende isso, a gente se move por fé. A gente não mais questiona, a gente espera até que Ele libere uma nova palavra. Então a primeira coisa é, encontre beleza em meio às adversidades, mas nós temos a segunda coisa, converta dor em esperança.
Lamentações 3, 21, não tem como não lembrar desse texto. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Se a gente continuar o texto, ele diz, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando a gente, pega isso aqui em nome de Jesus, quando a gente não consegue ter perspectiva do futuro, o que a gente faz? A gente se lembra daquilo que dá esperança. Quando você não consegue ver possibilidade, o que a gente faz? A gente se lembra daquilo que dá esperança. Quando a gente não consegue ver novas saídas, o que a gente faz? A gente vai para a palavra do Senhor e fala o seguinte: Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Paulo, assim como o Senhor fez na vida dos discípulos, assim como o Senhor fez na vida da viúva, assim como o Senhor fez na vida de muitas mulheres, de muitos homens, o Senhor também pode fazer isso. Então, Deus, enquanto o Senhor não faz na minha vida, eu celebro o que o Senhor já fez na vida de outros, até que o Senhor faça na minha, porque a sua fé hoje está se tornando um testemunho que vai mudar a realidade de alguém amanhã. Você crê nisso? A sua persistência hoje vai determinar um futuro glorioso para aquele que está se inspirando em você hoje. Porque nós não paramos para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida, mas também não paramos para que ele estabeleça destino naqueles que estão olhando para nós hoje. Então, nunca é só sobre você, é sobre a sua família, é sobre a sua posteridade, é sobre os seus relacionamentos, é sobre essa igreja, é sobre o seu trabalho, é sobre o seu ciclo de relacionamento, é sobre o que você está imprimindo naqueles que estão olhando para você hoje. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Por isso Deus não alivia fardos, Ele cria estruturas mais fortes. Por isso que Ele toca naquela estrutura, porque ele está falando em outras palavras para aquela mulher: ó, chega de caminhar com aquilo que está, eu quero instaurar algo que estabelece vida através de você hoje. Você está comigo nessa noite? Então, deixe a esperança e não os seus sofrimentos moldarem o seu futuro. Deixe a palavra determinar os seus próximos passos, porque eu aprendo algo, e entenda isso: a esperança é a profecia do futuro. É aquilo que Deus já determinou e já te entregou, que está aqui dentro de você. Só que a gente pode se perguntar, o que é esperança? E aí eu te convido rapidamente a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Enquanto você for abrindo, você pode dar um glória a Deus do seu lugar, amém? Você pode falar em línguas, está liberado nessa noite. Eu sinto Deus derramando mais graça e favor sobre nós. Quantos creem nisso comigo? A esperança é a profecia do futuro. E Romanos 5, do 3 ao 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que ele diz: sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ora calabandarabachô. E a esperança não nos envergonha. Deixa eu te falar uma coisa: quer parar de caminhar envergonhado? Se encha de esperança nessa noite. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Então, o que é esperança, meus amigos? Esperança é você ser alimentado por uma fé mesmo em meio às atribulações. Porque Deus não muda o cenário antes de mudar o nosso entendimento aqui dentro, para que a gente possa estabelecer novas estruturas aqui fora. Por isso que antes de Deus tocar na estrutura, Ele libera uma palavra para aquela mulher. E Deus não está trazendo coisas novas na nossa vida ainda, porque Ele está comunicando algo que a gente precisa discernir nesse tempo: coragem para enfrentar realidades difíceis. Quem vive com esperança não vive confundido. Quem vive com esperança não vive envergonhado, porque o texto diz: e a esperança não nos envergonha. Quem vive com esperança dá sentido às atribulações. Você entende isso nessa noite? Quem vive com esperança não está desenganado, está apenas a um momento de chegar à terra da promessa. Porque a esperança traz consigo a perseverança. E a perseverança, eu aprendo algo, entenda isso: é a única estrada que a eternidade utiliza
para cumprir o propósito. É o quanto de perseverança nós temos, que alimenta a nossa esperança. É o quão paciente nós somos. A gente não tem tempo para ler aqui, mas se a gente olhar Tiago 5, Tiago faz menção de Elias, e fala que Elias, ciente nas suas intervenções, ele ficou 3 anos orando, e 3 anos e meio orando para que não chovesse, e não choveu, e depois, que Deus falou assim, agora muda a oração, ele pega e começa a declarar chuva, e a terra precisava de chuva. Às vezes, nós achamos que a terra está precisando de algo, mas Deus está mudando o nosso modo de pensar para estabelecer o que de fato nós precisamos, e é dele. Tem orações, entenda isso, que a gente ora para parar de chover. Tem orações que a gente ora para começar a chover. É entender algo, que a qualquer momento Deus pode mudar o que Ele está fazendo. Porque talvez o que Ele disse hoje não é o que Ele vai dizer amanhã. Então, atenção para aquilo que Ele está comunicando. Entender Deus é caminhar com a pastora Rosângela. Hoje ela fala uma coisa, amanhã ela já muda tudo. E a gente entende isso. Por quê? Deus é o mesmo, mas as suas palavras se renovam dia após dia. Você crê nisso? Então a gente precisa de fé atenta, ouvidos inclinados, mente iluminada e coração incendiado. Quando Moisés ele encontra Deus na sarça, ela está pegando fogo, ela não se consome. A gente sabe disso muito bem, a gente já ouviu muitas vezes, só que eu aprendo algo. Deus escolhe se manifestar a Moisés através da sarça ardente, porque Ele estava dizendo em outras palavras para ele, Moisés, assim como essa sarça está incendiada, eu quero que você esteja queimando por mim até o fim dos seus últimos dias. E o legal é que ele permanece queimando, que ele nem morre, ele é levado para o céu. Porque aqueles que estão alimentados por Espírito viverão eternamente. Você crê nisso? Deus não vai fazer com que seus propósitos morram em nós. Então a gente, diante disso tudo, tem que aprender algo também em cima de Provérbios 24:10. Se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. Não sou eu que estou dizendo, é Salomão que está afirmando. Repito, se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitos problemas, sua força será limitada. O que a gente aprende? É que você revela quem é no dia da adversidade. Só tem como você saber quem realmente você é quando dá tudo ruim. Como lá no Rio a gente fala, pô, deu ruim, agora já era. É quando as suas fontes secam. Que aí, não é os outros que têm que ver quem você é Deus mostrando quem você é. Ou você vai ser aquele que coloca o cajado no mar para que ele se abra, ou você vai ser aquele que vai querer ouvir outras opiniões. Quando Deus coloca Moisés diante do mar vermelho, eu vou usar isso aqui de novo, Ele não estabelece uma comitiva para perguntar para os outros, e aí a gente vai fazer o quê? Não, Ele vai ouvir o Senhor, porque quem ouve o Senhor sempre tem um futuro garantido. Eu vou repetir, quem escolhe ouvir o céu nunca estará desamparado. Você não precisa mais de opiniões terrenas, e eu não estou falando para você viver isolado como um lobo solitário, mas eu estou falando que existe uma fonte que é inesgotável, então os seus recursos, eles nunca se esgotarão. Porque quem caminha com Deus não vive confundido. Chris Vallotton, um dos grandes pregadores norte-americanos do nosso tempo, diz o seguinte: a fé olha para o problema e ainda assim tem esperança. Isso me faz rir. A fé olha para o problema e ainda assim diz: há esperança. Porque são aqueles que têm esperança que irão liderar nesse tempo. E a terceira coisa e última, se a gente aprendeu no segundo ponto que a gente deve converter medo, dor em esperança, a gente aprende que nós precisamos então de uma nova maneira de pensar. Então repita comigo, uma nova maneira de pensar. Voltando ao que eu comecei dizendo no começo, em outras palavras, a gente aprende algo nesse texto. Essa mulher só tinha 2 alternativas, ou ela ia mendigar, ou ela ia se prostituir. Mendigar por quê? Estava faltando recurso. Só que quando ele chega e toca naquela estrutura, ele está restaurando a provisão familiar. E quando a gente fala de prostituição, quando ele toca, ele está dizendo outras palavras também. Ele está falando o seguinte: olha,
você não vai precisar se envolver mais com quem não pode te dar destino. Você entende isso? Não se envolver mais em mesas que não vão cooperar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, irmão, a Bíblia diz que nós caminhamos pelo sim, sim e pelo não, não. E o que procede disso é algo que vem do maligno. Então a gente determina aquilo que vai ser e aquilo que não vai ser, diante do que Deus está nos orientando. Então, a gente precisa cessar outros rivais, que não tem nada a ver com o futuro que Deus tem para nós. A escolha é nossa. Jesus toca no esquife, que é esse caixão, essa é a estrutura. Ele toca antes na estrutura da morte, para depois tocar no morto. Por que ele faz isso? Porque ela tinha que mudar a maneira de pensar. Porque não adianta Deus realizar se eu não vou me mover na nova conduta que Ele quer estabelecer para a minha vida. Faz sentido? Então a gente precisa de uma renovação de mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e vocês? Nós temos a mente de Cristo. Deus deseja tocar em áreas em nosso meio que carregam morte. E que áreas são essas? São pensamentos, são práticas, são mesas, são relacionamentos, são condutas que Deus quer cancelar na nossa vida hoje. Como a gente já leu no versículo 13, Ele a encorajou. Antes de Deus fazer, Ele sempre vai falar. Por quê? Porque Ele quer ativar a nossa fé. E quem quer ter a sua fé ativada aqui hoje? Eu não sei você, mas eu quero mais. Antes de Deus fazer, Ele vai falar. Repito, porque Ele quer ativar a sua fé. Nós estamos em um tempo de parceria com o céu, para transformarmos estruturas de mortes em nosso tempo. Ou a gente se une ao que Deus vai fazer, ou a gente vai ser somente aqueles que vão ver aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. E eu não sei você, eu me encho de alegria por aquilo que Deus faz na vida do outro, mas eu me encho de fé também por aquilo que Deus vai fazer na minha vida e através de mim. Você crê nisso? Todo mundo está esperando algo em Deus. Todo mundo quer uma nova medida de Deus, todo mundo quer uma nova realidade de Deus, e a pergunta é, por que não hoje? Por que não agora? Por que não nessa noite? Por que não me render completamente a essa nova realidade hoje? O convite, ele já está feito e liberado, e a gente aprende no versículo 15, que quando ele toca na estrutura, e fala para aquele morto, aquele jovem levantar, ele se senta, pega isso aqui em nome de Jesus, ele se senta, e ele começa a conversar. Ele toca na estrutura. E aí depois ele estabelece a fala daquele jovem. Porque Deus queria restaurar aquela atmosfera de morte, para que quando o milagre acontecesse, e o milagre aconteceu, pudesse haver um novo tipo de fala no meio deles, não mais de morte, mas de esperança, não mais de descrença, mas de fé, não mais de morte, mas... Então, ele se senta e começa a falar, o texto fala isso aqui, que na hora que ele se senta, depois que ele ressuscita, ele começa a dialogar com aqueles que estão no seu meio. O que eu aprendo com isso? É que Jesus não quer somente feitos, e nós queremos os feitos, amém? Nós queremos os milagres, mas Ele quer um novo nível de maturidade sendo manifestado através da nossa fala. Deus não quer somente fazer, Ele quer uma nova pregação através da nossa vida, amém? Deus não quer imaturos, Ele quer maduros, porque Ele até pode fazer naquele que ainda não cresceu, mas Ele só vai promover aqueles que alcançaram um novo nível de maturidade nesse tempo. Então eu não sei você, eu quero milagre, mas eu quero ser aquele que vai manifestar também um milagre. Então quando ele começa a conversar, nós aprendemos algo. Quando Deus nos tocar, nós teremos uma nova palavra de autoridade para liberar. Deus não quer somente milagre, Ele quer um novo nível de autoridade. Eu não quero somente ser alvo do milagre, eu quero ser o agente de transformação também para o milagre. Então, aprenda algo, você não precisa recordar o passado, você tem que olhar para o futuro nessa noite. Você crê nisso? Comece a olhar para o futuro. Se de tudo você não gravou o que eu estou dizendo, pelo menos memorize isso.
Algumas vezes, Deus ele te livra do fogo. E outras vezes, Ele te faz a prova de fogo. Você entende isso nessa noite? Algumas vezes, Ele manda chuva para que o fogo cesse. Outras vezes, Ele faz como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E faz com que você também comece a se incendiar. Porque existem pessoas que Deus quer te exibir, para que elas vejam o que Deus está fazendo através de você. O que Ele está fazendo em você. Então, como a gente conclui isso? Naim, essa pequena cidade, significa conforto e formosura. Só que esse cenário não combina com aquilo que está acontecendo, porque no lugar do conforto havia desconforto, porque um sepultamento estava acontecendo. Talvez Naim era um excelente lugar para se viver, não para morrer. Só que eu aprendo algo hoje, e eu quero que você se enche de esperança junto comigo, é que Deus está enviando nessa noite alguns reforços que vão ressignificar aquilo que está errado na nossa vida nessa noite. Você crê nisso? Para que novas estações sejam depositadas em nós, para que todas as limitações sejam canceladas, para que Deus possa estabelecer uma palavra sobre nós hoje. Não há impossíveis para aqueles que creem em Jesus. Era um dia de sepultamento, mas Jesus resolveu passar por aquela cidade. Deixa eu te falar uma coisa, era um dia de desesperança até hoje, mas Jesus resolveu tocar na nossa estrutura hoje. Você crê nisso nessa noite? Então eu quero que você se coloque de pé junto comigo em nome de Jesus. Eu quero convidar o louvor para assumir o seu posto. Era um dia de sepultamento, mas Jesus escolheu passar naquela cidade. Era apenas uma terça-feira, mas Jesus escolheu nos tocar aqui hoje. Você crê nisso nessa noite? A gente precisa de um coração incendiado. E quantos aqui nessa noite querem ter um coração incendiado? Junto comigo. Deus quer ativar a nossa fé. Tem que mexer com as nossas emoções. Tem que mexer com algo aqui dentro. Porque Deus, Ele vem na sua integralidade. E a gente precisa disso nessa noite. Quando a gente olha para Emaús, a gente aprende algumas coisas muito preciosas. Jesus aparece, e depois da ressurreição, tem 2 discípulos de Jesus. E Ele se apresenta, começa a conversar com eles não reconhecem que é Cristo. Só que acontece algo depois que Jesus ele desaparece, depois que Ele prepara uma mesa, se assenta e se revela. Eles dizem, não é verdade que o nosso coração se incendiava, ele ardia, queimava, quando nós ouvíamos uma palavra? Isso é verdade, mas é somente quando Ele se assenta numa mesa, é que os olhos deles são abertos. Assim como esse garoto, ele se assentou, é como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, eu quero que vocês agora se submetam a um novo nível, para que vocês tenham uma revelação concisa, precisa, de quem eu sou. Você crê nisso nessa noite? Então Deus, Ele quer alimentar a nossa coragem, Ele quer alimentar a nossa fé, para mudar realidades. A gente precisa disso nessa noite. O impossível, meus irmãos, é só questão de tempo. Só questão de tempo. Eu quero que você se alimente um pouco mais, antes da gente orar. E eu vou te convidar para vir aqui à frente. Quinta-feira passada a gente estava tendo a escola ministerial. E depois que acabou a aula, eu saí ali da Casa Amarela. Tinha algumas pessoas fazendo aula aqui na igreja, algumas salas. Aí chegou a Mavi e a Isadora para contar algo muito interessante para nós. No meio da aula, na verdade, o pastor Xandão, ele estava dando essa aula de escatologia. Ele estava falando sobre milagre, ele dá um exemplo que é bem assim, que fé é quando você tem uma perna menor que a outra e ela cresce e fica do tamanho perfeito. E aí a Isadora, uma adolescente aqui da nossa casa, ela está ali, dá um tchauzinho pra gente, ela está ali, não deixa mentir, ela fala assim, ué pastor, eu tenho uma perna menor que a outra. Aí ele fala, então vamos orar, porque Deus vai te curar. Você crê nisso? Você crê nisso? E aí a Mavi estava junto, ele falou assim, vem cá Mavi, ora por ela, coloca as mãos sobre ela. E o que aconteceu? Vou resumir a história aqui. Eles começaram a orar e automaticamente a perna dela, pasmem, acreditem ou não, mas isso aconteceu e nós vimos, a perna dela cresceu, instantaneamente. A gente não está falando sobre cura,
Então deixa eu te falar uma coisa, Ele sempre se manifesta onde tem fome e sede. E eu quero descobrir quem tem fome e sede junto comigo aqui nessa noite. Não somente para uma perna crescer, mas para um câncer sumir, para a nossa família ser restaurada, para aquilo que é impossível se materializar hoje. Então quantos creem nisso? Nós vamos cantar que Ele é vitorioso, que nós vamos cantar que muralhas vão estremecer, que cadeias irão se abrir, porque em meio à adoração, o impossível sempre se manifesta e algo novo pode acontecer. E quantos se unem comigo nessa noite? Deus quer aumentar a nossa atmosfera de fé. Então eu quero só te fazer um convite. Deus está te chamando para um novo nível de entrega. Eu quero chamar você para o altar. A gente quer orar por você, a gente quer orar pela sua vida. Eu não sei qual causa é, mas eu sei que existem pessoas aqui que precisam de um socorro na sua família, que precisam de um socorro agora, medicinal, que precisam de uma nova esperança, porque não sabe como será amanhã. E Deus está aqui para liberar uma nova palavra sobre a sua vida hoje. Você crê nisso nessa noite? Então sai do seu lugar enquanto nós cantamos. Eu quero orar pela sua vida. Não perca essa oportunidade.